Vamos lá. Quem é que fala? Reinaldo, uma planilha Fala, Vale bem. JBS aponta um novo repasse em forma de caixa 2 para o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. No ano passado, o deputado federal já havia admitido ter recebido um valor da empresa que não chegou a ser declarado. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o futuro ministro recebeu R$100 mil em dinheiro vivo em 2012. Na época, ele não disputou nenhum cargo público, mas era presidente regional do DEM no Rio Grande do Sul. Os dois pagamentos são alvo de investigação da Procuradoria-Geral da República desde o ano passado, depois da delação dos executivos da JBS. Então, que fique claro. Em 2014, já se sabia o Onyx Lorenzoni havia recebido R$100 mil pelo Caixa 2. Ele fez um filme, um vídeo, reconhecendo a culpa, né? Reconhecendo a impropriedade, dizendo que estava arrependido e que ia devolver esse dinheiro. Certo? Só que, nos anexos da delação, Joesley Batista e o Ricardo Saldi, ao passarem os anexos, disseram não foram R$100 mil, foram R$200 mil. Houve também R$100 mil, ou para usar, outro dia eu vi uma concordância do Sérgio Moro, houveram R$100 mil, juiz, houveram, não dá, né? Houveram no sentido de existir, o verbo haver é um momento gramatical, cultural, né? Momento cultural. O verbo haver é impessoal, é um verbo transitivo direto, ele só tem objeto direto, mas não tem sujeito. Então você não diz haviam pessoas, havia pessoas, né? Ah, mas as pessoas não haviam feito tal coisa. Ah, aí é diferente, é como verbo auxiliar. Elas tinham feito tal coisa. No sentido de existir, é sempre impessoal. Haverá shows no mês que vem, não é haverão shows no mês que vem. Houve shows no mês passado, não é houveram shows no mês passado. Senão você diz o quê no presente? Hão shows hoje? Pois não. é. E se haverá shows, esse shows é objeto direto. Qual é o sujeito? Não tem. Oração sem sujeito. Pronto, voltamos. Né? É bom aprender. É ruim, né? A planilha que está lá, insisto, foi fornecida por delatores. E nós sabemos o que as delações fizeram no Brasil. Aí é preciso ver como você reage às delações. Como você reage às acusações. Bolsonaro foi eleito, um dos pilares da eleição de Bolsonaro foi combate à corrupção. Foi o seguinte princípio, ou a seguinte afirmação: todos são corruptos menos nós. Não custa lembrar que os bolsonaristas foram às ruas também para dizer fora Temer, inclusive. Que foi quando eu comecei a bater de frente com a extrema-direita também. Não? Ah, e quando era só PT, você não. Quando era PT também, já quando houve. Quando houve, Sérgio Moro, impropriedades, eu também apontei. Inclusive a condução coercitiva do Lula, que foi imprópria. Eu realmente não olho a cara do partido. Eu não olho a cor do partido. Eu realmente não olho. Não me importa quem. E eu escrevi hoje de manhã no blog que esta denúncia contra o Lorenzoni, ou melhor, esta evidência contra o Lorenzoni seria o primeiro teste do Bolsonaro. Ele nem assumiu ainda, mas é o primeiro teste. E, por enquanto, foram todos reprovados no teste. O Bolsonaro um pouco menos, o Onyx Lorenzoni, uma reação lamentável. Lamentável. Se esse for o padrão que ele vai usar quando for chefe da Casa Civil, o governo Bolsonaro estará em apuros.
Quem avisa, amigo é. Eu não sou amigo do governo Bolsonaro, como não era amigo do governo Temer, como não era amigo do governo PT. Eu não sou amigo de ninguém, eu sou jornalista. Eu sou amigo dos meus amigos. Como jornalista, eu sou jornalista. Amigo no sentido de fazer a boa advertência. Né? Porque daqui a pouco eu quero falar de Romero Jucá. Anota aí, se eu esquecer, você fala. Você disse que ia falar de Romero Jucá. Qual foi a reação do Bolsonaro? Reinaldo, o presidente eleito indica que ministros com acusações contundentes deixarão o governo dele. A declaração, claro, foi uma resposta a essa denúncia envolvendo o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Em entrevista à Record, Bolsonaro disse que se uma pessoa virar ré, o governo irá tomar uma providência e que o ministro está ciente disso. O presidente eleito indicou que tem conversado com candidatos à equipe dele sobre corrupção, mas declarou que é difícil montar um time isento de denúncias. Como? Para um pouco, Fábio. É? Foi o que ele disse. É difícil montar um time isento? Eu achei que era fácil. Vem cá, eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Como eu não sou militante do bolsonarismo, mas também não sou do petismo, mas também não sou do PSDBismo, sou militante do jornalismo, eu tenho de lembrar que uma das promessas solenes do Bolsonaro é que ele não faria um governo com pessoas acusadas. E com pessoas sob suspeição. Atenção, esse critério não é meu, esse critério é dele. Eu acho que muitas vezes há pessoas acusadas sem fundamento. E aí ele falou uma coisa complicada, porque ele vira... quer ver o que ele falou? Vamos lá, vamos seguir. Ele disse ainda o seguinte: os problemas menores, logicamente, nós vamos ter que absorver. Se o problema ficar vultuoso, você tem que tomar uma providência. Segundo Bolsonaro, a solução seria desligar aqueles que forem alvos de acusações contundentes. Eu não sei o que quer dizer acusação contundente, né? Quer dizer, não é uma figura jurídica. Né? Contundir, aliás, a origem latina, na etimologia, contundir é provocar um ferimento. Né? Quando um jogador se contunde, ele se machuca. E daí, por metáfora, você tem então a palavra contundente no sentido de convincente. Na verdade, quer dizer, aquilo que deixa marca. Contunde, fere, machuca. Quem é que vai decidir o que é contundente e o que não é contundente? Eu não sei o que é uma acusação menor, não tenho ideia. Quando ela é menor e quando ela é maior. Alguém que já confessou ter recebido 100 mil reais pelo Caixa 2, porque veio... Atenção, quando ele confessou esses 100 mil, é porque veio à luz a informação de que eram 100 mil. Só que depois... E o Onyx Lorenzoni ainda não era candidato a ministro, nem Bolsonaro, Vitória, nada disso, lá atrás. Só que depois, nos anexos, ficou claro que não eram 100 mil, eram 200. Aí, isso é menor ou é maior? Aí vamos à reação do Onyx Lorenzoni. Atenção, se ele tivesse planejado uma resposta ruim, melhor ainda, se o inimigo dele tivesse dito, deixa que eu faça a resposta para você, Onyx, não teria saído tão ruim. Vamos lá. Foi um discurso de 6 minutos, no qual ele disse o seguinte, afirmou que a Folha, que era o terceiro turno das eleições... Então, desculpa, Coutinho, a cada um eu vou fazer pequenos comentários. Claro, vamos lá. Primeiro, afirmou que a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, deseja o terceiro turno das eleições. Perfeitamente. Então a Folha, terceiro turno das eleições, ao saber dessa informação, que está na Procuradoria-Geral da República e não foi produzida na Barão de Limeira 425, a Folha deveria omitir a informação. O bom jornalismo, nesse caso, para mostrar que não quer para o terceiro turno, faz o seguinte, amoita a informação. Não, gente, informação contra o Onyx não. Senão vai parecer que a gente quer o terceiro turno das eleições. Nosso dever como jornalista é esconder esse fato. É isso? Nosso dever como jornalista é só publicar as denúncias contra o PT e os outros. Quando for contra Onyx Lorenzoni e amigos, aí a gente não fala nada. Vamos para a segunda.
O futuro ministro da Casa Civil pergunta se o jornal quer os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff ou então os ex-ministros Fernando Haddad e José Dirceu. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Urutu tem a ver com a alça. O que o Urutu tem a ver com a alça? O Urutu é uma cobra. O quê? Então, agora, sempre que se publicar uma denúncia contra alguém ligado a Bolsonaro ou Onyx Lorenzoni, é porque você quer o PT de volta. Isso aqui é coisa de quem está em campanha eleitoral ainda e o senhor já ganhou a eleição. O senhor, a sua turma, o seu grupo. O PT, aliás, é alvo desses mesmos órgãos. Ou a figura máxima do PT não está na cadeia? E outros figurões do PT presos ou em vias de. Outra. O deputado reclama que faz um ano que muitos tentam destruir o presidente eleito Jair Bolsonaro. Não, ninguém tenta destruir ninguém. Aliás, essa acusação que o PT faz com a imprensa tenta nos destruir. Não há nada de original aqui. O que mais? Ainda nesse sentido, ele reclama que a equipe do presidente eleito não teve trégua depois da eleição e não teve paz para organizar o governo. Quem não teve trégua, não teve... vem cá. Todos os vai e volta desse governo, o que a imprensa tem a ver com isso? Eu até os parabenizei. Porque todas as dicas que eu dei foram seguidas até agora. Né? Porque eram erradas as iniciativas anteriores. Era errado fundir meio ambiente com agricultura, era errado extinguir o Ministério do Trabalho agora, era errado transferir universidades para o Ministério da Ciência e Tecnologia, era errado insistir na reforma da Previdência agora, tudo isso estava errado. Agora, o que a imprensa tem a ver com isso? Que trégua? Trégua do quê? Sem contar que a palavra trégua é ruim. O que é trégua? O que quer dizer trégua? Trégua é quando existe uma guerra e alguém levanta a bandeira branca. Vamos dar uma parada? Trégua agora entre o Hamas e Israel. O ministro da Defesa, inclusive, pediu demissão. Isso é trégua. Você suspende a guerra por um tempo. A imprensa não está em guerra contra o Bolsonaro. Aliás, eu raramente vi tantos veículos alinhados com o futuro governo como estou vendo agora. Então não tem guerra nenhuma. Insisto, o que é que o Onyx queria? Que a Folha tivesse amoitado a informação? Seguindo. O futuro ministro diz que já jogaram coquetéis Molotov no escritório dele. Coisa do passado, mas e daí? O que eu saiba não foi a Folha. Nem a Procuradoria-Geral da República, nem a JBS. Vamos seguir. Onyx voltou a atacar o PT, afirmando que é violento o preço que se paga para, segundo ele, enfrentar a bandidagem, o mecanismo corrupto que o PT implantou no Brasil. É muito ruim. O que o PT tem a ver com essa denúncia? O que o PT tem a ver? Quer dizer, o PT está por trás do Joesley Batista, é isso? É essa a ideia? O que o PT tem a ver com isso? Então agora, cada vez surge um negócio, peguem o PT. Não funciona. Isso funcionou na campanha eleitoral. O futuro ministro diz que está com Deus e com o povo. Ok. Que eu saiba, Deus e Caixa 2 nas coisas não orna, mas vamos lá. Seguinte. E afirmou que ele próprio, além do presidente eleito Jair Bolsonaro e do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, são combatentes da corrupção. Olha, esse negócio aí, o que o Onyx fez aí sim, foi tentar grudar o destino dele ao destino do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Até porque, é verdade, o Sérgio Moro, na primeira entrevista que concedeu, ele rasgou elogios para o Onyx Lorenzoni e disse que o Onyx Lorenzoni, enfim, tinha se arrependido. Né? Que até gerou um projeto meio de sacanagem do senador Roberto Requião, né? Dizendo que gente que pede desculpa não merece mais processo judicial. Não é isso?
É claro que é uma proposta ali que é feita na base da ironia e do escracho. Porque nós vimos o Sérgio Moro, nós sabemos, é o condenador geral da República. E nesse caso ele funcionou como um absolvidor, né? Então notem, o Lorenzoni não pode... Isso aqui seria o quê? Um excludente de ilicitude by Lorenzoni? Reação muito ruim. Reação muito ruim. Se for uma medida de como vai se comportar o governo, haverá problemas pela frente. E eu pedi para o Vólio Bene me lembrar de falar do Romero Jucá. O Romero Jucá tinha sido nomeado ministro do Planejamento fazia uma semana e meia. E a Lava Jato vazou uma gravação do Sérgio Machado, feita pelo Sérgio Machado, conversando com o Jucá ainda durante o governo do Temer, da Dilma. E o Jucá disse o quê? É preciso estancar essa sangria. Isso foi interpretado como é preciso parar a Lava Jato. Não havia a menor evidência de que fosse isso. Mas assim foi interpretada a coisa. E eu vou falar aqui, vocês encontram no meu blog, põe lá no Google, blog Reinaldo Azevedo, Romero Jucá, peça demissão. E eu disse para o Romero Jucá, peça demissão. Verdade ou mentira, peça demissão. Porque vai atrapalhar o governo. O Romero Jucá acabou saindo. No ano passado, acho que por volta de outubro, o Supremo extinguiu o inquérito que envolvia Romero Jucá, Renan Calheiros e José Sarney, porque a Polícia Federal não encontrou a menor evidência de que ele tivesse tentado obstruir a investigação da Lava Jato. Mas ele saiu. Eu noto que na fala do Onyx Lorenzoni não há a palavra mentira. Ele não disse, é mentira, eu não peguei esse dinheiro. Ele não disse, os delatores da JBS são mentirosos. E, por óbvio, ele não disse, o documento não existe, porque o documento existe. Essa tática de atacar para se defender, de atribuir tudo ao inimigo, essa é uma tática conhecida. É a tática do petismo. Deu no que deu. Deu no que deu. Um governo que começa se constituindo, tendo a moralidade pública como um de seus pilares, não pode ter uma reação dessa diante de uma acusação. E porque a Folha de São Paulo pegou financiamento de não sei onde, o UOL pegou financiamento de não sei onde, que não tem absolutamente nada a ver com o caso em questão. Como se na Folha de São Paulo denúncias contra o PT não fossem publicadas. Muito ruim essa reação. Muito ruim essa reação. E quando o Bolsonaro diz que é preciso absorver os erros menores, aí então a gente sabe que isso é caminho para a casa do capeta. Né? A questão aí é outra. Bolsonaro que vem a público então dizer, não, eu acho que isso é mentira, acho que isso não aconteceu e por isso o Onyx fica onde ele está. Mas isso nem o Onyx diz. Onyx. Ou se tem o mesmo peso e a mesma medida para as coisas, né? Não importa o lado, ou então você está pedindo realmente um excludente de ilicitude para a sua turma. E eu quero lembrar o peso que as delações têm neste processo, que acabou resultando na ida de Jair Bolsonaro para a presidência da República.
valer a sentença do Sérgio Moro e você não vai encontrar a prova de que o apartamento de Guarujá, de que o dinheiro do apartamento de Guarujá saiu de contratos com a Petrobras. Não tem essa prova. Aliás, não vai aparecer, no caso do sítio, também não vai aparecer a prova de que o dinheiro do sítio saiu de contratos com a Petrobras. Nos dois casos, sabe o que você vai ter? Delação. Delação. No caso do apartamento de Guarujá, qual é o grande sustentáculo da condenação de Lula? É a fala de Léo Pinheiro. Dizendo, não, o apartamento era dele, eu reformei para ele. Acabou. É uma fala. E no caso do sítio, serão os testemunhos de Marcelo Debrecht e Emílio Debrecht. O do Emílio dizendo, sim, nós fizemos isso porque por simpatia, não sei o que tal, e o Marcelo dizendo, foi feito mesmo e eu adverti que isso poderia dar problema. Porque a prova do contrato não vai aparecer. Se delação tem esse peso para botar um ex-presidente na cadeia, não dá agora para um deputado vir falar que delação é armação de jornal. Para o bem do governo Jair Bolsonaro, é bom que se mude o rumo dessa prosa. Porque se está partindo do princípio de que os órgãos de investigação vão parar de investigar. Por mais que no próprio Ministério Público tenha ficado claro que existe sim uma facção muito grande lá dentro que é pró-Bolsonaro, imagine se fosse com PT isso, né? Existem aqueles que simplesmente fazem o seu trabalho. Eu não sei se a Procuradoria-Geral da República vai pedir abertura de investigação ou não. O fato é que todos os eventos parecidos com este resultaram em pedido de investigação. Basta o quê? Que se entregue a planilha. Né? Recomendo ao Bolsonaro que mude o rumo da prosa e retire essa fala de que problemas menores nós vamos absorver. Porque aí então, segundo entrevista do Sérgio Moro dada ao Fantástico, quem vai decidir o que é problema menor e problema maior é ele, Sérgio Moro. Será que nós tivemos agora um juiz que saiu da Lava Jato para servir de ministro da Justiça para dizer no Ministério da Justiça quando uma coisa merece ser investigada e quando não merece? Não é uma boa fala. Se o Bolsonaro quer começar bem, tem que mudar o rumo dessa prosa. #ProntoRecomendei. O É da Coisa, na Band News FM.